Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A reforma da Previdência é uma das prioridades do governo. O Executivo defende regras mais rígidas para aposentadorias para equilibrar o orçamento. O deputado Rocha Loures, do PMDB do Paraná, é da base do governo e conta aqui no Palavra Aberta o que pode ser modificado na reforma. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado, Daniela. Nós agora debatendo a reforma da Previdência, já que o relator, o deputado Arthur Maia, apresentou o seu substitutivo, já incorporando aquelas alterações que ele colheu quando conversou com todas as bancadas presentes aqui na Câmara dos Deputados, assim como no debate que teve com a sociedade, com os sindicatos, com a comunidade, né, no sentido de preservar as aposentadorias e pensões hoje vigentes no país. Até porque, Daniela, nesta minha fala inaugural, não é preciso deixar bastante claro a quem a reforma beneficia. E ela beneficia, sobretudo, aos 20 milhões de brasileiros hoje que recebem a sua aposentadoria, há aproximadamente 8 milhões de pensionistas que dependem do sistema de previdência também, não é? E há aproximadamente 700 mil trabalhadores que hoje já estão em condição de receber a sua aposentadoria também. Portanto, quando o que é uma boa previdência, não é? O que é uma boa pensão? É aquela que é paga no valor ajustado no dia do seu pagamento, não é? E para preservar esse sistema e para garantir que não haja nenhuma interrupção ou nenhuma ameaça a esse sistema, o governo propôs essa reforma, sobretudo para prestigiar e para proteger os valores já destes quase 30 milhões de brasileiros que já recebem e são beneficiados pelo projeto neste momento. Deputados críticos da reforma afirmam que há um exagero do governo nessa afirmação de que tem uma ameaça à continuidade do pagamento. E existe um questionamento todo também sobre o déficit. Qual é a real situação da Previdência? É a situação daquela família, não é, que gasta mais do que ganha. É a situação onde, colocando os números, são números imensos, não é? O volume de arrecadação do sistema de seguridade social do país é da ordem de 701 bilhões de reais. E o nosso volume de despesas é da ordem de 889 bilhões de reais. Praticamente 54% do orçamento nacional hoje já está comprometido com a seguridade social. E quando nós tratamos desse tema, é preciso lembrar que se alguém está recebendo benefício é porque alguém está pagando a conta. Ou seja, os brasileiros que trabalham hoje estão remunerando aqueles brasileiros que merecidamente deixaram de trabalhar. Quando nós usamos a ciência atuarial, quando a gente projeta o valor dessas contas no futuro, o que a gente percebe é que se nós não tomarmos uma decisão agora, e esse é o papel do Congresso Nacional, nós podemos colocar em risco esta realidade. Por quê? Porque se eu dizia que arrecadamos 701 bilhões e gastamos 889 bilhões, então há uma conta que está sendo financiada para honrar esses benefícios e pensões. E é para que este número não aumente, que é para que isso fique sob controle, que nós estamos fazendo essa proposta. Com essa proposta, conforme apresentado a proposta do governo, hoje, acredito eu, melhorada pelo relator, o deputado Arthur Maia, e que terá o apoio, acredito eu, espero eu, dos pares aqui na casa, nós vamos dar sustentabilidade ao sistema e é isso que explica a reforma. Quando é que a gente precisa de uma reforma? Quando aquilo que nos governa não funciona ou não está, ou não vai funcionar no futuro, que me parece é o caso destes números. O governo não exagera, os números são transparentes, são reais, é um dever de responsabilidade e o governo, não faltando com a sua responsabilidade, o presidente Temer e o ministro Meirelles apresentam os números como são, portanto, me parece inadequada, se não falsa, essa discussão dos números. Eu até trouxe um quadro para mostrar aqui, Daniela, não sei se a Câmara consegue atingir, mas em 2002 o déficit do nosso sistema da Seguridade era da ordem de 22 bilhões de reais. No ano passado, esse déficit já chegou a mais de 200 bilhões de reais, portanto cresceu 10 vezes de 2002 para cá. Portanto, não é um número
que desprezível, ele cresce a uma taxa importante, né, e revela uma tendência. Então nós estamos apresentando a reforma para que esta tendência não continue. Caso contrário, como eu dizia, os aposentados que hoje têm a garantia do seu benefício podem não recebê-lo. Portanto, acredito eu, serão os primeiros a apoiar a reforma. Deputado, a gente vive uma crise econômica com um grande número de desemprego, 3,5 milhões de desempregados. Isso teve um impacto muito forte nos números da Previdência, com muito menos gente contribuindo para o sistema. Isso não acaba distorcendo esses cálculos? Não, porque esse é um momento de ajuste da economia. Seja porque há novas tecnologias, seja porque há mais produtividade no campo, seja porque há mais eficiência no sistema de transporte e de logística nacional. O fato é que estas pessoas que deixaram de trabalhar, e nós trabalhamos para que elas voltem a encontrar novas oportunidades de trabalho, não é, possam fazê-lo no prazo mais rápido possível, o que também depende da questão da Previdência. E eu explico muito rapidamente. Aprovando a reforma da Previdência, nós criamos as condições para que a economia brasileira volte a ter credibilidade, porque projetando as suas contas no futuro, aqueles que olham para o nosso governo verão que somos responsáveis, que estamos trabalhando para cumprir com os nossos compromissos. Não deste governo, os compromissos do país, seja para o próximo presidente eleito, ou a próxima mulher que venha a ser presidente no futuro. O fato é que estas contas, esta reforma foi calculada para 40 anos, com as eventuais modificações, talvez ela dure 20 anos, talvez seja necessário no futuro uma nova reforma. Mas os ganhos evidentes são: aprovada a reforma, nós vamos ter condições para que a taxa de juros continue caindo, e quem tem uma dívida, quem depende de crédito, vai ter uma taxa menor, vai pagar menos juro pelo seu crediário. Nós vamos ter a inflação sob controle, como já está agora, e nós vamos ver o investimento voltar. Por quê? Porque as contas estão sob controle. E quando as contas públicas estão sob controle, ao contrário do que aconteceu em outros países, como no caso da Grécia, e não precisamos ir longe, podemos olhar o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro hoje, muitos servidores, muitos pensionistas, ex-professores, professores, estão temerosos, policiais, né, que são inclusive contemplados pela nossa reforma, numa circunstância em que o Estado lá não consegue mais honrar com as suas contribuições e a sociedade, a coletividade, passa por um momento de angústia. Nós não vamos viver isso no Brasil, nós vamos debater a reforma no plenário, esperamos contar com o apoio da sociedade também para que ela compreenda, não é, que com transparência e que com o cálculo atuarial não é possível tratar desse tema sem fazer conta, não é? A conta, do jeito que estamos, a conta não fecha. Então é preciso, sem prejuízo para os mais pobres, para o trabalhador rural, para o professor, para o policial, né, nós vamos encontrar, como encontramos, me parece, uma solução útil para o país. Deputado, o senhor falou da negociação entre o relator, governo e os demais parlamentares da Casa. Vai ter alguma revisão sobre pontos como a idade mínima, por exemplo, de 65 anos? Daniela, foi uma das considerações que o relator incorporou ao seu relatório. Ele alterou a ideia da idade mínima, digamos, equiparada entre homens e mulheres com 65 anos, e ele propôs no seu substitutivo para as mulheres 62 anos, atendendo um apelo da bancada feminina na Câmara, de vários movimentos que a ele ocorreram ao longo desse processo da discussão do debate, e as nossas 55 parlamentares representantes das mulheres no plenário, e de uma maneira suprapartidária, não é, independente da sua cor partidária, me parece que aprovaram esta posição do relator, que já no seu substitutivo, portanto, faz com que mulheres possam se aposentar com 62 anos, a idade mínima para os homens continua 65 anos, com 25 anos de contribuição. Deputado, e quem já está no mercado de trabalho, às vezes já contribuiu por mais de 20 anos, já está aí, já vislumbrava nos próximos anos se aposentar, também já vai se enquadrar nessa regra, ou a transição mudou também? A regra de transição foi ampliada, dando espaço para que não sejam importantes as perdas daqueles que eventualmente já contribuíram muito. Lembrando que a ideia da reforma
é justamente prestigiar e proteger os mais pobres, não é? Uma das ideias originais, por exemplo, era a desvinculação do salário mínimo. Nós mantivemos a vinculação do salário mínimo. 63% ou 64% aproximadamente das aposentadorias pagas hoje são justamente aposentadorias no valor de um salário mínimo ou equivalente, não é? E, inclusive, com este processo, esta proposta do relator, ele autoriza, por exemplo, que possa haver acumulatividade das pensões e da aposentadoria, desde que não supere 2 salários mínimos. Ou seja, quem pagará mais é quem ganha mais. Nós estamos, inclusive aqui na casa, nós estamos fazendo com que os políticos, não é, aqueles que têm privilégios adquiridos ao longo do tempo, carreiras, não é, passem todos a ser regidos pelo mesmo sistema. Esta é uma reforma que não cria privilégios, pelo contrário, ela equaliza os benefícios, fazendo com que todos sejam iguais perante esta regra, conforme o substitutivo já apresentado pelo relator Arthur Maia. Portanto, muito abrangente e que, me parece, representa bastante bem esse momento que a gente vive no país. Deputado, nós estamos nos encaminhando para o final. Vou deixar 2 perguntas aqui para o senhor. A primeira o senhor falou da vinculação do salário mínimo. Essa vinculação, no caso do BPC, o benefício de prestação continuada e pensão por morte, vai ser mantida a vinculação com o salário mínimo? Vai ser mantida a vinculação com o salário mínimo. E a votação aqui na Câmara? Qual a expectativa do senhor dentro da base do governo para o encaminhamento aí nas próximas semanas? A expectativa é um debate intenso, transparente, a favor do Brasil, independente de governo, não é um debate responsável, onde naturalmente nós vamos trabalhar para apresentar as realidades do país. Este é um debate de gestão, é uma proposta responsável, que nós, claro, esperamos contar com o apoio de número qualificado. Serão necessários, é uma emenda à Constituição, necessitaremos de 308 votos pelo menos e vamos trabalhar naturalmente para ter mais do que isso. Lembrando que em outras oportunidades o governo apresentou suas propostas e em outras oportunidades diziam que era difícil, que era impossível, que não vai dar, e nós, com muito diálogo, que é a marca do governo, do presidente Temer, vamos dialogar até estarmos com todas as condições presentes para poder encaminhar para a votação. E o presidente Rodrigo Maia, como tem revelado nas suas manifestações, pautará o projeto e lá vamos verificar. Eu estou muito confiante, acho que é necessário para o país, vai melhorar a economia. Dá para postar uma data na Câmara, deputado? Eu acho que, se tudo correr bem, eu diria que nós vamos votar o primeiro turno no mês de maio, provavelmente na segunda quinzena, e acredito eu, de lá, 5 sessões como é regimental, não é? Após a primeira votação, encaminhá-la rapidamente também para exame e depois verificar no Senado, e lá acho eu também que o debate vai ser muito produtivo. Deputado, obrigada pela participação. Eu é que agradeço. Espero que o senhor retorne para falar sobre o resultado final da votação. Pode contar comigo. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta. Conversei hoje com o deputado Rocha Loures, do PMDB do Paraná, sobre reforma da Previdência. Obrigada a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Você encontra esta entrevista e muito mais informação sobre a reforma da Previdência no canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Até mais.